Olá, alunos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade à nossa segunda aula, né, desse assunto sobre as atividades, o impacto das atividades humanas no solo. Esse é, então, a segunda parte da nossa aula. Falamos na aula anterior sobre alguns impactos, incluindo a questão da erosão. Falamos sobre os tipos de erosão, falamos o que é erosão, falamos sobre a interação que o ser humano fez e faz ao longo do tempo com o meio ambiente, incluindo especificamente o solo que nós estamos estudando e os impactos que essas atividades fazem, né, que muitas das vezes é de forma negativa. Então, hoje nós vamos falar sobre a compactação do solo e a poluição do solo. Bom, o livro aqui de vocês traz o primeiro questionamento. O que aconteceria com o solo se ele perdesse a sua porosidade? Lembrando que a porosidade tem origem da palavra poros, né, que é uma característica do solo, uma das características importantes do solo. Então, a porosidade nada mais é do que os espaços que se apresentam entre as partículas do solo. Então, uma vez que o solo perde essa característica importante, que é a porosidade, esse solo vai reter menos água e também armazenar menos gás oxigênio, além de realizar cada vez menos as trocas gasosas, o que vai, obviamente, prejudicar o crescimento das raízes das plantas. Então, na medida em que a porosidade vai diminuindo, né, em que a porosidade é afetada, todas essas ações são afetadas, a qualidade do armazenamento do oxigênio, né, a transferência de gás oxigênio, a respiração que esse solo vai possuir, as trocas gasosas, né, a retenção de água, então tudo isso é prejudicado, o que vai levar, obviamente, a prejudicar o crescimento das raízes das plantas. Então, essa diminuição da porosidade é denominada, então, a compactação do solo. Então, quando esse solo perde a sua porosidade, o solo, então, é compactado. E esse solo acaba sendo compactado devido a alguns diversos motivos, entre eles a utilização de alguns equipamentos agrícolas, como, por exemplo, o pisoteamento provocado pela ação dos animais, né, em criação de espaços reduzidos. Nas cidades, a compactação do solo em razão de algumas construções, o aumento, escoamento superficial da água, podendo causar fortes enxurradas e enchentes. Então, quando esse solo é compactado, é devido à perda da sua porosidade, ou seja, cada vez mais ele retém menos água e menos trocas gasosas, principalmente. Além disso, a poluição do solo. O livro traz aqui uma reportagem publicada no ano de 2007. Essa reportagem, que depois, quando vocês lerem com mais calma, vai nos apresentar um problema bastante atual hoje no nosso mundo, principalmente no Brasil, que é o uso de produtos químicos na agricultura. Então, hoje esse é um dos assuntos bastante discutidos na sociedade, que é a utilização desses produtos químicos, que nada mais é do que o uso dos agrotóxicos. Então, alguns questionamentos aqui para vocês. Quais são os principais produtos químicos aplicados nas plantações brasileiras? Não só nas brasileiras, mas no mundo afora. E por que eles são utilizados? Produtos químicos nada mais é do que agrotóxicos ou pesticidas. Tudo isso é a mesma coisa. Então, o Brasil hoje é um dos países que mais utiliza agrotóxicos
E por que eles são utilizados? Nada mais é do que para aumentar a produtividade agrícola. Então, para tentar minimizar a questão de ações de pragas nas plantações, para aumentar essa produtividade, então é utilizado aí esses produtos químicos. Que atitudes podem ser tomadas para reduzir a poluição do solo por produtos químicos? Então, qual a alternativa que nós poderíamos usar para tentar minimizar essa poluição do solo? Bom, primeiro, obviamente, tentar diminuir esse uso dos agrotóxicos. Além disso, também o plantio direto pode ser uma alternativa, né? Uma agricultura mais orgânica, com uma adubação orgânica, sem a utilização desses agrotóxicos, que nós sabemos que esses agrotóxicos acabam prejudicando também a saúde humana. Deixa eu diminuir aqui. Bom, esses produtos químicos que poluem o solo, podemos destacar os fertilizantes e defensivos. Tudo isso aqui nada mais é do que sinônimos para agrotóxicos. Resíduos químicos provenientes de indústrias, resíduos urbanos, materiais radioativos e metais tóxicos. Tudo isso vai influenciar na poluição do nosso solo. Os defensivos utilizados na agricultura são aplicados com o objetivo de eliminar pragas da plantação e aumentar, como eu falei para vocês, a produtividade do plantio que nós queremos utilizar no momento. No entanto, essas substâncias podem ser absorvidas pelos vegetais cultivados, alcançando os seres vivos que se alimentam deles. Quando isso ocorre, afeta toda a cadeia alimentar. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Na medida em que nós utilizamos agrotóxicos, nós não estamos só depositando aqui superficialmente. Esse agrotóxicos pode o quê? Contaminar o solo, contaminar o lençol freático, contaminar toda a plantação, incluindo nós seres humanos que acabamos comendo essa plantação. Em razão do crescimento dos centros urbanos e do aumento do consumo de produtos industrializados, houve um certo crescimento na produção de resíduos sólidos, que são materiais indesejáveis ou descartados. Quando esses resíduos são produzidos diretamente pelo ser humano, são popularmente chamados de lixo, e o descarte incorreto desses rejeitos pode poluir o solo, principalmente pelos produtos de decomposição do lixo, como o chorume. Então, aqui esse é um outro exemplo de poluição do solo, além do uso dos agrotóxicos. O aumento da produtividade acaba aumentando também os resíduos que são depositados no nosso solo sem um descarte correto. Qual a relação do solo e a nossa saúde? Primeiro, a questão dos agrotóxicos, que o uso excessivo desses agrotóxicos causa. Existem estudos que dizem que um uso a longo prazo e excesso de alguns agrotóxicos pode causar, inclusive, câncer. Então, tem uma ação direta na saúde do ser humano. Além disso, o solo ele pode abrigar também alguns agentes que causam certas doenças para nós. Além, como eu falei para vocês, do câncer, por exemplo, nós temos uma bactéria chamada Clostridium tetani, que é causada pelo tétano. Então, essa bactéria causa o tétano. Essa bactéria ela é encontrada no solo e também no intestino de alguns animais. E ela pode entrar no corpo do ser humano através de alguns ferimentos. Então, essa doença, essa bactéria, ela produz uma certa toxina que vai afetar o nosso sistema nervoso e vai provocar a contração muscular involuntária. Então, geralmente, essa contração muscular involuntária, ela causa muita dor e dificuldade para a gente respirar, em razão dessa forte contração dos músculos respiratórios. Então, como vocês podem observar, o solo e as atividades que nós realizamos está diretamente relacionado, estão diretamente relacionados. Então, esse foi
essa foi a nossa segunda parte sobre as atividades, os impactos que as atividades humanas acabam causando, e nos vemos na próxima aula. Um abraço.